Olá, queridos. Espero que vocês tenham tido um ótimo domingo, que Deus continue te abençoando nessa próxima semana que estamos entrando hoje, que Deus possa completar a obra dele na sua vida. Hoje eu queria compartilhar com vocês uma palavra muito interessante sobre frutificação. Na verdade, precisamos estar em frutificação. O que significa isso? Precisamos frutificar para produzir algo no reino de Deus. Eu não sei quanto a você, mas eu tenho visto que nós estamos vivendo um tempo em que os frutos estão desaparecendo. As pessoas não são exatamente o que deveriam ser e não estão professando a fé que tem em Cristo Jesus, porque as suas obras não manifestam nenhum tipo de fruto. Porém, vamos checar isso hoje, vamos ver se estamos realmente dando fruto conforme a expectativa daquele que traz para nós a esperança de vida. Amém? Eu queria compartilhar com vocês em Lucas capítulo 13, do verso 6 a 9, que diz assim: Então contou esta parábola, disse Jesus. Um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha, foi procurar fruto nela e não achou nenhum. Por isso disse ao que cuidava da vinha: Já faz 3 anos que venho procurar fruto nessa figueira e não acho. Corte-a. Por que deixá-la inutilizar a terra? Respondeu o homem: Senhor, deixa por mais 1 ano, e eu cavarei ao redor dela e adubarei. Se der fruto no ano que vem, muito bem, se não, corte-a. Olha que interessante, queridos, nós precisamos entender primeiramente o princípio da frutificação. Tudo nessa vida existe um propósito. Uma árvore que foi plantada como a figueira é suposta ela dar figos na época certa. E o que nós estamos vendo aqui e entendendo nesse exato momento é que o dono daquela terra passa por aquele lugar procurando fruto naquela árvore que ele tinha plantado há 3 anos. E nada acontecia. Ele diz aqui que há 3 anos ele procurava, já faz 3 anos que venho procurar fruto nessa figueira e não acho. Veja bem que coisa interessante. O fruto não estava sendo produzido por uma árvore que deveria, naturalmente, produzir o seu fruto. Então, o que precisamos entender primeiramente? A figueira não foi plantada em qualquer lugar. Ela foi plantada deliberadamente dentro da vinha, ou seja, num local adequado. Não foi plantada num lugar errado. Segundo, o proprietário desejava que aquela árvore em particular fora adaptada conforme a sua própria natureza para produzir frutos, como eu disse aqui no início. E terceiro, ele planejava a localização numa área protegida da vinha onde seria cuidada. A figueira fora plantada dentro da vinha numa posição extremamente favorável, ou seja, não tinha nada que condizesse com que essa árvore não pudesse dar o seu fruto no tempo certo, na estação certa. Nenhum ato deliberado do seu dono para que finalmente pudesse saborear o seu fruto. Ou seja, existe aqui uma frustração por parte do dono da terra em ver que a árvore foi plantada no lugar certo, no momento certo, em todas as propriedades terrenas para que ela pudesse produzir fruto e não produz. Eu entendo, e o que nós devemos constatar nessa parábola são 2 pontos interessantes. Primeiro, a figueira tinha que produzir fruto, mas acabou produzindo decepção para o proprietário. Eu creio que nós já começamos a entender um pouco dessa mensagem da seguinte forma. Quando Cristo entrou no nosso coração, Ele nos trouxe vida e vida em abundância. É impossível você dizer ser cristão e não produzir fruto. Algo está errado. Se de fato você e eu não pudermos produzir frutos, alguma coisa está acontecendo. Porque nós somos árvores plantadas no lugar certo, na hora certa, pelo dono certo da árvore, para produzir frutos. E o que eu vejo hoje em dia é uma confusão, tanto religiosa, espiritual, mental, filosófica no mundo que nós estamos vivendo. As pessoas não conseguem ser o que deveriam ser de fato. Elas estão mais vivendo uma época onde o possuir é mais importante do que o ser. Não é verdade? As pessoas não querem ser o que deveriam ser de fato. Por exemplo, você vê tanta catástrofe acontecendo nos lares hoje em dia. São homens matando mulheres, mulheres matando homens, filhos contra pais, pais contra filhos, assaltos, bandidagem. É tanta coisa acontecendo, por quê? Porque esse não é o fruto correto
para uma árvore plantada e bem plantada no lugar certo. A sociedade que nós estamos vendo hoje é uma sociedade que não consegue ver os fatos reais. Elas parecem que estão hipnotizadas, não conseguem ver a realidade da vida, não conseguem amar o seu próximo, não conseguem ver a necessidade do outro, só conseguem olhar para si próprio e convivem com uma realidade totalmente oposta à verdade. Então veja bem, a figueira tinha que produzir frutos, pois ela foi plantada para isso, mas ela acabou produzindo decepção para o proprietário. Veja o verso 7 na parte B que diz assim: já faz 3 anos que venho procurar fruto nessa figueira e não acho. Olha que decepção terrível para o produtor. Ou seja, ele colocou aquela árvore com muito carinho, plantou ela com muito carinho, com todo cuidado, fez questão de colocá-la num local apropriado para que ela pudesse crescer e produzir frutos. E 3 anos em que ela deveria produzir frutos, não produziu. É uma decepção. O que a gente vê hoje na vida dos cristãos, por exemplo, o mau testemunho, o péssimo testemunho de uma vida que é abarrotada, encharcada pelo ódio. As pessoas comentam a vida uns dos outros com um sentimento de ódio, um evangelho do ódio, digo eu assim, entre aspas. As pessoas não conseguem amar umas outras, têm dificuldade de ver a realidade. Se um irmão erra, elas já logo cortam essa árvore, sem dar a ela nenhuma expectativa de esperança. E assim vai, eu poderia contar tantas coisas aqui, mas o tempo não nos permite. Então eu quero dizer o seguinte, queridos, já faz 3 anos que o produtor vinha procurar fruto naquela árvore e não achava. A decepção dele era muito grande. E o segundo ponto é, o solo era muito valioso para que fosse desperdiçado com uma figueira infrutífera. Portanto, essa teria que ser arrancada e ceder o espaço para outra árvore. Veja o versículo 7, na parte C, que o viticultor diz assim, corte-a, para que deixá-la inutilizar a terra? Na verdade, veja bem, isso é tudo uma analogia do ser humano em relação a Deus. Lá no Jardim do Éden, o homem era suposto produzir os frutos de honra ao Senhor. E pelo fato de não ter honrado a Deus, ele cometeu coisas que não estava no plantio, não estava suposto dar esse tipo de fruto. Ou seja, a independência de Deus, a desobediência e outras coisas, a desonra foi uma das coisas maiores que aconteceu ali no Jardim do Éden. Porque o homem queria simplesmente fazer o seu desejo. Mas Deus queria relacionar com o homem através da honra e não através de mandamentos. Não através da imposição, mas que o homem respeitasse a ausência e a presença de Deus, que ele honrasse a palavra que foi dita para ele, que de toda árvore ele poderia comer, menos daquela. Isso era uma questão de honra e não de obediência, porque a obediência muitas vezes ela pode ser forçada por causa da lei, mas a questão da honra vem através do amor. Quando você ama uma pessoa, mesmo que ela desonre você, o seu amor não será interrompido porque você sabe como consertar aquilo que precisa ser consertado. E foi isso que Deus fez. Apesar do homem ter desonrado a Deus no Jardim do Éden, o Senhor providenciou Jesus para que nele repousasse toda a honra e, ao mesmo tempo, a desonra de todos nós fosse castigado nele. Por isso que hoje nós podemos produzir frutos. Agora não depende de Deus, depende de você e de mim. Amém? Então veja bem, o que impede de darmos frutos? São 2 pontos que eu quero dizer para a gente começar a concluir essa mensagem. Primeiro, o pecado oculto. Lá em Lucas capítulo 8, no verso 17, diz assim, porque não há nada oculto que não venha a ser revelado, e nada escondido que não venha a ser conhecido e trazido à luz. As pessoas acham que o pecado é pecado de fato quando você faz e alguém está vendo. Não. Pecado, como digo eu novamente, é um ato de desonra a Deus. É um ato que nós não deveríamos estar ocupando esse lugar, mas estamos dando esse tipo de fruto porque, de fato, ainda não entendemos que a terra que estamos plantados é boa e que nós somos uma árvore que fomos resgatados pelo Senhor. Porém, não temos mais o direito de darmos frutos maus, frutos podres, frutos que não glorificam o Senhor.
Então preste bastante atenção nisso. Lucas capítulo 8, verso 17, falou exatamente sobre isso. Nós não podemos viver uma vida oculta diante do Senhor. Não estou dizendo que o ser humano não peque. O ser humano peca, sim. Mas nós temos o arrependimento que nos traz a esperança de novamente sermos reconectados com o Senhor. Não é que o pecado nos corta a relação com Deus, mas frustra a decisão de Deus em darmos frutos. E isso, se continua normalmente na nossa vida, é sinal de que em breve seremos cortados. Então preste atenção, seja qual for o tipo de pecado que esteja acontecendo no teu coração, se você tem uma dívida com alguém em relação ao amor, ao perdão, conserte isso. Se você tem cometido pecados grosseiros, como prostituição, como sexo, como qualquer outra coisa, é um momento para você parar e refletir. Eu sou esse tipo de árvore que devo dar esse tipo de fruto? Porque, queridos, não há nada oculto que não venha a ser revelado. Não há nada oculto que não venha a ser revelado. A palavra do Senhor é clara acerca desse contexto. E o último ponto que eu quero falar é a falta de compromisso. Há pessoas que desejam os privilégios, mas não querem os deveres. Vou repetir. Há pessoas que desejam os privilégios, mas não querem os deveres. Eu quero ter o privilégio de ser um evangélico, cheio da bênção de Deus, mas não cumpre os seus deveres. Ele quer a bênção, mas não quer o autor da bênção. Ele quer a cura, mas não quer o autor da cura. Ele quer o livramento, mas não quer o autor do livramento. Então isso se torna difícil, não é verdade? Em Salmo 126, no verso 6, diz assim: aquele que sai chorando enquanto lança semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Olha que coisa maravilhosa. Quando você tem um compromisso com a palavra de Deus, você tem os privilégios porque você tem os deveres, não é? O semeador saiu a semear e ele chorando porque não sabe qual seria o resultado, mas ele lança a semente, e eu entendo isso numa forma figurada, vamos dizer assim, de que enquanto ele chorava, ele estava regando a semente que caía sobre a terra, não é? E ao mesmo tempo ele volta com cânticos de alegria, trazendo os feixes, o resultado. Queridos, tudo tem um preço na vida. O problema do cristianismo dos dias de hoje é que ninguém quer pagar um preço para nada. Todo mundo quer um evangelho drive-thru. Não sei se você ouviu falar sobre isso. Um evangelho que você para ali, recebe a sua bênção e vai embora e continua o seu caminho. Drive-thru? Não. Nós precisamos de um evangelho compromissado. Vá para dentro da casa do Senhor. Vai procurar os irmãos, procure relacionar. Eu acho interessante que é um texto em Hebreus que diz assim que não abandoneis a congregação como é costume de alguns, principalmente quando vai chegando aqueles dias. Hoje em dia, depois dessa pandemia que estamos vivendo, é óbvio que existe um respeito pelo tempo e o prazo determinado, mas agora, nesse momento que nós estamos vivendo, as coisas estão voltando à normalidade. O que eles dizem, o novo normal. Mas deixa eu colocar bem claro para vocês uma coisa. Não existe o novo normal. O que existe é um propósito. Nós somos igreja. É claro, devemos ser em casa, devemos ser na nossa família, devemos ser na rua, no trabalho, onde formos. Nós somos a igreja do Senhor. Mas a Bíblia diz que nós devemos congregar. E se tem essa oportunidade para você, se a igreja está aberta, as portas estão abertas, não deixe de congregar. Porque é necessário que você seja podado, trabalhado por aquele que se chama o seu irmão, que está próximo de você. Aquele que deseja o bem de você, não o mal. Amém? E eu vejo aqui, volto a dizer na minha conclusão, a seguinte questão. A intervenção de Jesus na nossa vida, ou seja, nós somos a figueira, é relembrar a sua palavra. Por quê? Porque lá no último verso que nós lemos, diz assim, no verso 8, perdão, respondeu o homem, Senhor, deixe por mais um ano, e eu cavarei ao redor dela e adubarei. E o verso 9, se der fruto no ano que vem, muito bem, se não, corte-a. Então, queridos, devemos lembrar que a palavra do Senhor é o adubo. É a oportunidade que nós temos ainda de não sermos cortados, ou seja, sermos produtivos.
sermos de fato aquilo que honra a Deus. É tempo, sim, criando uma esperança. Há tempo para tudo. E Deus está dando este tempo para o adubo ser lançado e nós sermos preparados. Porque quando Ele voltar, Ele vai levar a igreja dele para si próprio. Mas se nós não dermos frutos, seremos cortados por toda a eternidade. Não seja você essa pessoa que vai ser cortada, mas seja essa pessoa que dê frutos. E a pergunta que eu tenho para você é: você tem dado frutos? Você tem dado frutos? Você dá fruto verdadeiro, digno de arrependimento, digno de verdade, digno de um cristianismo verdadeiro, e não de uma utopia que se vive por aí, de uma meias verdades? Então preste atenção nisso. Que Deus possa te abençoar. Faça essa reflexão agora no seu coração, ore ao Senhor e peça a Ele, se você não estiver no caminho certo, para que Ele te mostre o caminho correto e deixe a palavra, o adubo, entrar no teu coração, porque ainda há esperança. Deus abençoe vocês e, se Deus permitir, até a próxima semana, em nome de Jesus. Um abraço para todos.